Olá pessoal, eu sou o professor Adilson da disciplina de Física e na aula de hoje nós estudaremos sobre os processos de eletrização, que é um tópico relacionado à eletrostática. Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos começar falando sobre um conceito muito importante em eletricidade. Esse conceito é a carga elétrica. Em seguida, nós estudaremos alguns princípios da eletrostática. Então, nós passaremos para dois grupos de materiais que apresentam propriedades elétricas muito importantes, e são dois materiais muito conhecidos, que são os condutores e os isolantes. Então, nós passaremos para os processos de eletrização, que podem ser por atrito, por contato ou por indução. E por fim, eu farei uma breve revisão da aula de hoje. Então, conceituar a carga elétrica é algo muito complicado. O que a gente sabe é que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria e ela é responsável pela existência dos fenômenos elétricos. Nós vamos adotar o modelo de que o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados em uma região central e densa chamada de núcleo atômico. Os elétrons estão distantes do núcleo atômico, orbitando-o. E essa região na qual os elétrons estão localizados é chamada de eletrosfera. A teoria atômica moderna vai dizer que toda a matéria é constituída de moléculas, que as moléculas são constituídas por átomos e que os átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons. E então descobriu-se que os elétrons e os prótons possuem carga elétrica, enquanto que os nêutrons não a possuem. Então, a carga elétrica que existe entre os prótons e os elétrons possibilita a existência de todos os fenômenos elétricos observáveis na natureza. A unidade de medida do Sistema Internacional da Carga Elétrica é o Coulomb, e o Coulomb possui alguns submúltiplos. Dentre eles, nós temos o millicoulomb, que é representado pelas letras mc e vale 10 elevado a menos 3 coulomb. Nós temos o microcoulomb, que é representado pelas letras mi e c e vale 10 elevado a menos 6 coulomb. Nós temos o nanocoulomb, que é representado pelas letras n e c e vale 10 elevado a menos 9 coulomb. E por fim, nós temos o picocoulomb, que é representado pelas letras P e C e vale 10 elevado a menos 12 coulomb. Então, tendo em vista que a menor carga que existe na natureza é a carga do elétron ou a carga do próton, nós chamamos essa carga de carga elementar. A carga elementar é representada pela letra E e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb para o próton e menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb para o elétron. Tendo em vista que a carga elementar é constante, ou seja, ela não varia, nós conseguimos escrever qualquer carga elétrica em termos da carga elementar E. Então, como que nós fazemos isso? Nós multiplicamos um número inteiro e positivo, que é representado pela letra n nessa equação, pela carga elementar. E assim, nós podemos dizer que a carga elétrica pode ser quantizada, porque nós conseguimos escrever qualquer carga elétrica em termos da carga elementar. E a equação que representa a quantização da carga elétrica é esta daqui. Agora nós passaremos para os princípios da eletrostática. O primeiro princípio que nós estudaremos é o princípio da atração e da repulsão. Então, o princípio da atração e da repulsão ele foi desenvolvido por Dufay e ele diz que quando nós temos duas cargas com sinais iguais, uma força de repulsão existe entre essas duas cargas. Agora, quando nós temos cargas com sinais opostos, uma força de atração surge entre essas duas cargas. Então, de forma resumida, nós dizemos que cargas com sinais iguais se repelem, enquanto que cargas com sinais contrários se atraem.
Uma outra forma de visualizar o princípio da atração e da repulsão é quando nós temos um condutor, ou melhor, um corpo eletricamente carregado, e nas vizinhanças e próximo a esse corpo carregado, nós temos um corpo neutro. Então, dependendo da distância que esse corpo neutro estiver desse corpo carregado, nós perceberemos que após uma certa distância, o corpo neutro é atraído em direção ao corpo carregado. Então nós dizemos que todo corpo eletrizado ou carregado, por indução, ele sempre atrai um corpo neutro. O segundo princípio que nós estudaremos é o princípio da conservação da carga elétrica. Então, para a gente visualizar esse conceito, nós usaremos um condutor eletricamente carregado, nesse caso ele é um corpo negativamente carregado, e se nós colocarmos em contato um corpo neutro desse corpo carregado, e em seguida nós separarmos esses corpos, nós perceberemos que o corpo que inicialmente era neutro estará carregado negativamente e ambos os corpos estarão com cargas iguais. Então nós dizemos que cargas não se criam, cargas não se perdem, cargas simplesmente se transferem. E esse é o conceito que a conservação de carga diz. Então, se nós temos um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas que nós temos inicialmente, ou seja, antes de algum processo de eletrização, é igual à quantidade de cargas que nós temos depois, porque o sistema ele permanece isolado eletricamente. Agora nós falaremos sobre os dois grupos de materiais mais conhecidos que apresentam comportamentos elétricos. Então, um corpo é dito isolante quando não existem elétrons livres para se deslocarem ao longo desse material. É possível que ocorra o processo de eletrização dos isolantes, entretanto, só uma pequena região do material que vai ficar eletrizada. Agora, quando nós temos um condutor, neste caso, existem elétrons livres para se deslocarem ao longo da superfície do material. E nesse caso, o processo de eletrização ele é uniforme, pois existem elétrons livres para se moverem ao longo desse material. E nós chamamos esse material de condutor. Agora nós passaremos para os processos de eletrização. Nós vamos começar com o processo de eletrização por atrito, que também é conhecido como triboeletrização. Então, para a gente entender esse processo de eletrização, nós vamos imaginar que nós temos dois materiais com naturezas diferentes. Por exemplo, um pedaço de lã e um pedaço de vidro. Então, se nós atritarmos a lã com o vidro, e em seguida nós os separarmos, nós perceberemos que a lã estará negativamente carregada, enquanto que o vidro estará positivamente carregado. Então nós dizemos que nos processos de eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas elétricas com sinais opostos. E sabendo da diversidade de materiais existentes na natureza, nós podemos construir uma série triboelétrica. Então, sabendo que a natureza do vidro é diferente da natureza da seda, quando nós atritamos a seda com o vidro e em seguida nós separamos esses materiais, nós percebemos que o vidro ficará positivamente carregado, enquanto que a seda ficará negativamente carregado. Agora, se nós atritarmos o cobre com a seda, nós perceberemos que o cobre ficará negativamente carregado, enquanto que a seda ficará positivamente carregada. E assim sucessivamente nós temos ao longo dessa tabela, no qual os materiais que estão na parte superior são os que têm tendência de doar elétrons, enquanto que os que estão na parte inferior da tabela têm a tendência de receber elétrons. E essa é a série triboelétrica. O processo de eletrização por contato, ele ocorre entre corpos neutros. Entretanto, é muito mais fácil visualizá-lo quando nós temos
um corpo carregado e um corpo neutro. Então, nesse caso, se nós conectarmos o corpo carregado a um corpo neutro usando um fio condutor, nós perceberemos que os elétrons que estavam no corpo carregado migraram para o corpo neutro e ambos adquiriram cargas iguais. Agora, se nós temos um corpo positivamente carregado e nós conectarmos esse corpo positivamente carregado usando um fio condutor a um corpo neutro, nós perceberemos que os elétrons que estavam no corpo neutro migraram para o corpo que estava positivamente carregado. E assim nós dizemos que os elétrons livres que estavam no corpo neutro vão para o corpo positivamente carregado e ambos adquirem a mesma quantidade de carga. Um caso muito interessante é a ligação à Terra. Então, se nós temos um corpo negativamente carregado e nós conectarmos esse corpo negativamente carregado à superfície da Terra, nós perceberemos que os elétrons que estavam nesse corpo carregado descem para a superfície da Terra. E assim é possível afirmar que esse corpo descarregou. Agora, quando nós temos um corpo positivamente carregado e nós conectarmos esse corpo positivamente carregado usando um fio condutor à superfície terrestre, nós perceberemos que os elétrons que estavam na superfície da Terra migraram para o corpo que estava positivamente carregado. Então aqui nós dizemos que a superfície terrestre funciona como um reservatório de carga. Então agora nós falaremos sobre o processo de eletrização por indução. Então, para a gente entender esse processo, nós vamos usar um corpo carregado eletricamente, nesse caso é um corpo negativamente carregado. E também usaremos um corpo neutro. Então, se nós aproximarmos o corpo neutro desse corpo eletricamente carregado, nós perceberemos que, devido a uma força de repulsão entre as cargas iguais e uma força de atração entre as cargas opostas, ocorrerá uma redistribuição de cargas, de forma que esse corpo passa a ser chamado de induzido. Então, isso daqui também é chamado de polarização elétrica. Agora, se nós conectarmos esse corpo induzido à superfície terrestre, usando um fio condutor, nós perceberemos que os elétrons livres irão migrar para a superfície da Terra. Agora, se nós cortarmos a conexão com a superfície da Terra, nós perceberemos que o corpo que inicialmente era neutro estará positivamente carregado. Então, só uma breve revisão da aula de hoje. Nós estudamos o conceito principal de eletricidade, que é a carga elétrica. Nós estudamos alguns princípios da eletrostática para poder entender os processos de eletrização. Também estudamos os dois grupos de materiais mais conhecidos que apresentam propriedades elétricas, que são os condutores e os isolantes. Então, nós passamos para os processos de eletrização, que foram por atrito, por contato ou por indução. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.